Parábolas de Jesus. Semana passada falamos sobre o bom samaritano. Estamos no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de Lucas. O bom samaritano é o capítulo 10. E essa parábola que é conhecida como rico insensato. Lucas capítulo 12 diz assim, 12 verso 13. Um homem disse-lhe do meio da multidão. É interessante que a parábola do bom samaritano Jesus contou depois que alguém perguntou para ele o que tinha que fazer para herdar a vida eterna. Essa parábola também Jesus conta no contexto de um diálogo. Alguém fala com ele, um homem disse-lhe do meio da multidão. Estava ouvindo e falou: mestre, manda a meu irmão que reparta comigo a herança. Irmão brigando com o irmão por causa de herança é coisa antiga, né? Não é de hoje. Não é de hoje que o irmão está brigando com o outro por causa de herança. Por isso que é bom você torrar todo o seu dinheiro e não deixar nada para os seus filhos, viu? É a melhor coisa que você faz. Por isso que eu não vou deixar nada para os meus filhos, não tem nada para deixar. Você evita muita briga, muita discórdia. Você entendeu? O irmão brigando com outro irmão por causa de herança. Reparta comigo a herança. E aí discutindo. Né? E é interessante que normalmente aí tem a ver com terra. E a terra é um problema no Oriente Médio até hoje. Né? De quem é a terra? Os árabes estão brigando com os judeus brigam com os palestinos. De quem é a terra? De quem é a terra? É a herança nossa? A herança nossa, a terra lá, eles estão brigando. É um contexto de briga, irmão com irmão, né? Porque os judeus e árabes, geneticamente, já foram provados que eles têm a mesma ancestralidade, né? São todos filhos de Abraão. Estão brigando. Então, é uma briga antiga e está nesse contexto aí. Reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quem é que me fez juiz ou árbitro, na outra tradução? Essas palavras marcadas aqui são palavras muito importantes para a gente entender o sentido da parábola, o que Jesus está ensinando. Então eu marco aqui a palavra aqui, e na hora das aplicações da parábola, das verdades da parábola, eu explico o significado de cada uma dessas palavras. E essa é uma palavra importante. Quem me fez o partidor ou árbitro para dividir essa herança? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância. Na outra tradução sua vai dizer avareza ou cobiça. Veja como é tudo sinônimo: ganância, cobiça e avareza. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, lembra que esses dias eu falei que vida é bios ou zoé? Essa vida aqui é zoé, é a vida qualitativa, não é a vida de quantidade de anos, é a qualidade da vida espiritual, da vida de Deus. É a vida mesmo, a vida qualitativa, a vida mesmo de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Guarde isso aí também, quantidade dos seus bens, no quanto que ele tem. Então lhes contou esta parábola. Aí entra a parábola. É um contexto de diálogo, reparte a herança, manda ele dar metade para mim e tal. Aí Jesus contou-lhes esta parábola. A terra de certo homem rico. Veja bem, o homem já é rico. Ele já era rico, ele ganhou mais. Ele já era rico, ele já tinha... Quando fala assim, um homem rico, é porque ele tinha mais do que o suficiente para si mesmo. Ele tinha mais do que ele precisava. Ele era um homem rico e produziu muito bem. Ou na outra, produziu abundantemente. A terra dele produziu muito, deu uma colheita muito boa. Muito boa. Vendo na televisão esses dias, falando do PIB brasileiro, está tudo parado. O único que cresceu no Brasil foi a agricultura. Continua salvando o Brasil já há décadas a agricultura, a indústria, comércio, serviço, tudo parado. Mas a agricultura continua produzindo muito,
apesar do governo lutar e tudo lutar contra, a agricultura no Brasil continua produzindo muito bem. E a desse homem rico produziu muito, abundantemente, diz a outra tradução. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Observe esses verbos aí. Ele pensou consigo mesmo, ele falou com ele mesmo. E depois falou assim: não tenho onde armazenar minha colheita, minha colheita. São sempre verbos possessivos. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Derrubar. Essa palavra derrubar, e aqui derrubar e construir, ou derrubar e edificar, é muito usada no Antigo Testamento para a missão do profeta. O profeta era chamado para derrubar a injustiça e para edificar o povo de Deus. E o Senhor usa essa palavra, e o cara fala: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. É tudo meu, a minha safra, minha colheita, meus celeiros e meus bens, e direi a mim mesmo, olha como há uma sequência que Jesus está falando, que tudo nele é meu, é meu, é para mim mesmo, eu falo comigo mesmo, é tudo centralizado no eu, no ego. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Essa palavra alegre-se, na outra tradução vai estar divirta-se. Na outra diz lá, regala-te. Essa palavra alegre-se também é muito importante no contexto dessa parábola do que Jesus está ensinando. Alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Para com Deus. Maravilha. Então, guardou aí as palavras-chave. Vamos entender essa parábola com mais profundidade, à luz dessas palavras e tudo que Jesus quis dizer para nós. 6 verdades dessa parábola para nós hoje. Primeira, Jesus usa, a palavra que Jesus usa ali, quando ele fala assim, que Jesus não é um divisor, a palavra é meristés. Essa palavra, Jesus faz quase que um trocadilho, para ele dizer assim: eu não sou um meristés, um divisor, eu sou um messités, que é um reconciliador. Eu não vim para causar essa separação de irmão com irmão. Eu não vim para ficar julgando causa de um contra outro, dividindo os bens. Eu não vim para fazer com que os relacionamentos pessoais sejam divididos por causa de briga de irmão, por causa de posse. Eu não vim para isso, eu não vim fazer isso. Eu não sou um divisor de relacionamentos, não é a minha missão. Quando ele fala assim: quem foi que me constituiu juiz, ou partidor, ou divisor? Não, eu sou um reconciliador dos irmãos. Eu não quero que você fique brigando com o seu irmão, eu quero que você faça as pazes com o seu irmão. Eu não quero que você fique separado com ele, brigando com ele, com ódio dele, por causa de terra, por causa de propriedade, porque a coisa mais importante que você tem é o seu irmão. É o relacionamento familiar, é a família, e você está separado dele, brigando com ele por causa de propriedade. Eu não sou partidor, eu sou reconciliador. Essa é a minha missão, para reconciliar os familiares, as pessoas. Então, essa expressão aí, meristés para messités, que é o reconciliador. A verdade, Jesus está dizendo, ele não veio aqui na terra para ficar... o cara fala assim: mas Senhor, eu tenho direito, a herança, eu tenho direito, é minha causa, é minha justiça, mas você tem direito de odiar, você tem direito de brigar, você tem direito de passar por cima. Jesus vai trabalhar com a motivação do coração dele,
ele está centralizado em si mesmo, no seu ego, e Jesus sabe disso. Por isso Jesus fala, minha missão não é essa. Minha missão não é dizer que você tem direito e ele está errado. Minha missão é que você se arrependa e reconcilie com ele. É para isso que eu vim aqui à terra. Então essa é uma lição da parábola. Logo no início ali Jesus fala isso. E aí continua. Aí a continuação é o seguinte, é o clamor egoísta pela justiça. O cara está pedindo, faça justiça, mas justiça para mim. Do que eu quero, do que é meu direito. Você não pensa no outro, você está pensando só em si mesmo. Ele quer que o Senhor julgue a sua causa. É mais ou menos assim, a gente pede que Deus nos perdoe, que Deus seja gracioso para conosco, mas para o outro a gente quer que o Senhor use a lei, que o Senhor use o castigo. Então ele diz, olha, eu estou pedindo aqui para o Senhor fazer isso, é um clamor egoísta. O principal problema não é a divisão da herança, mas a vontade de servir o ego em vez de servir a Deus e ao próximo. O Senhor detecta na pergunta dele, você está querendo isso para o seu próprio ego, para o seu próprio bem? Você quer que eu julgue a sua causa para te satisfazer? Para satisfazer o seu desejo de possuir, de riqueza, de grandeza, de acúmulo, e você não pensa no seu irmão, nem pensa em Deus. Eu não vim aqui para isso, eu não vim para fazer isso. Né? Imagine se Jesus chegasse lá no meio dos palestinos e judeus e o pessoal fala, Senhor, a terra é nossa, eu tenho direito a 1.500 anos, eu tenho direito a 3.000 anos essa terra. Aí Jesus fala assim, você não tem direito nenhum, o direito que você tem é se arrepender e pedir perdão para ele, e você também se arrepender e pedir perdão para ele, e o que Deus espera de você é que você pegasse a sua terra e doasse para o seu irmão. É isso que você esperava. Tem uma lenda judaica que é muito bonita, que infelizmente eles não seguem, né? Que diz que um pai estava à beira da morte e tinha muitas propriedades e tinha 2 filhos. E um filho tinha casado e tinha vários filhos, mas ele era pobre. E o outro era mais rico, só que não tinha filhos, a mulher não gerava filhos. Então dividiu metade para cada um das propriedades. O que tinha muitos filhos, pobre, e o outro que não tinha filhos, mas era rico. Dividiu a propriedade entre eles. Aí de noite, os 2 pensaram, um de cada lado pensou assim, essa divisão do meu pai não foi justa. O que tinha muitos filhos falou, eu vou ficar velho, meus filhos vão cuidar de mim. Agora meu irmão vai ficar velho, quem vai cuidar dele? Não é justo, não vou dar um pouco da minha terra para ele, porque ele vai se sentir envergonhado, mas eu vou levantar de noite e vou mudar a divisão da terra, dando mais para ele. O outro que não tinha filho, mas era rico, pensou, não foi justa essa divisão, eu sou rico, meu irmão é pobre, tem muito filho para sustentar, não foi legal, vou levantar, eu não vou também falar que ele vai ficar envergonhado, vou levantar de noite, vou lá e vou mudar o marco, dando mais terra para ele e eu ficando com menos. Os 2 pensaram isso, e de noite os 2 saíram, os 2 estão lá escondidinho, mudando, aumentando, aí eles se encontram e veem o que eles estavam fazendo, aí se abraçam e choram, e a lenda judaica diz que naquele lugar que eles choraram, Deus edificou a cidade de Jerusalém, a cidade da paz. É uma lenda isso aí, mas é isso que Deus esperava. É isso que Deus espera dos seus filhos. É essa mentalidade, essa visão. Não ficar brigando, é meu. E é sobre isso que Jesus está falando. O ego, a satisfação do ego, satisfação do eu. Jesus se torna juiz sobre eles e não entre eles. Ele julga as motivações de seus corações e não os talões de cheque. Isso é uma frase que o escritor colocou. Ele julga as motivações. Qual é a sua motivação? Por que você quer isso? Por que você está querendo? Você só está pensando em si mesmo, no seu ego, nas suas propriedades? Você não está pensando no outro? Então Jesus se torna juiz não no meio deles, mas sobre eles. Sobre eles. Tem que pensar nisso aí. Às vezes você vê crentes brigando um com o outro. Eu tenho direito, eu tenho razão. Mas não é quem tem razão, é a motivação. Qual é a motivação? Qual é a motivação? É se sobressair sobre o seu irmão? É mostrar que você tem mais capacidade do que ele? Ou você está querendo fazer isso porque você o ama e você quer abençoar a vida dele? Porque Jesus
problema de Jesus é esse, ele só vê a motivação. Tem a ação é importante, mas também a motivação é muito importante, né? Terceiro, as posses e a vida são dádivas emprestadas. Deus outorga provisões materiais que não são conseguidas pelo esforço humano. A terra dele produziu muito. A terra produziu, o texto está dando essa ênfase, produziu muito. Ele já tinha mais do que o suficiente e de repente ele ganhou mais ainda, abundantemente a terra dele produziu, sem ele esforçar, sem ele trabalhar mais, não, produziu, a terra produziu. E está dizendo, olha, as posses dele são dádivas, e mais, a vida dele é uma dádiva. Essa frase aqui, ó, quando o texto fala assim, tua alma será requerida, essa frase é uma frase típica de cobrança de um empréstimo. Era uma frase quase que legal, quando Deus fala assim, a tua alma vai ser exigida. Ele está dizendo, ó, eu te emprestei, agora e agora? Nem a sua alma é sua, nem a sua vida é sua, nem os seus bens são seus. Deus te emprestou isso aí, para você fazer o melhor com isso, mas e agora? Tudo o que você fez, para que foi? A sua vida mesmo não é sua, a sua alma não é sua. O homem rico presumia que possuía as coisas, tudo dele é minha alma, meus bens, meu celeiro, minha colheita, tudo dele é isso. Jesus mostra para ele que ele está errado em ambos os casos. Ele não tem nem posse, ele não tem nem vida, ele não tem nem alma, nada dele é dele mesmo. E aí o Senhor vem, e agora, companheiro? E agora, José? Chegou a hora da verdade, de que adiantou tudo isso? Agora a sua alma que eu te emprestei, e agora? A vida, o fôlego, tudo que você tinha, e agora? Deus deu para você, emprestou. O que a Bíblia diz? Que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos de Deus. Deus nos confiou para a gente administrar bem o que o Senhor nos deu, a nossa própria vida, os bens, o nosso corpo, os nossos filhos, tudo o Senhor nos emprestou. E Paulo diz que o que o Senhor requer dos mordomos é que sejam fiéis, que você administre bem aquilo que o Senhor deu, porque uma hora ele vai perguntar, e aí, o que você está fazendo com o que eu dei para você? Porque tudo foi dado, tudo é graça, a vida, o dom, o talento, as posses, o tempo, a habilidade, recursos, tudo foi o Senhor, salvação, tudo o Senhor te deu. E aí? Ele te emprestou, e o que você está fazendo com o empréstimo que Deus te deu, né? O que você está fazendo? Essa é a ideia do homem aí, ó, vai ser requerido. E aí, o que você vai fazer? Quarto, a ilusão da riqueza. A pessoa que pensa que a segurança e a boa vida podem ser encontradas nas coisas materiais é nécia. E aí eu quero que você preste atenção no jogo de palavras originais. O pastor vai falar grego agora, mas é legal esse grego aqui que vai te ajudar, porque foi assim que o texto foi escrito e as palavras lá, elas estão assim para nos ensinar muito. Quando o termo diz lá que produziu abundantemente, é a palavra euphoreo, o euphoreo. A palavra eu no grego, ela quer dar a quantidade, o aumento. Quando diz lá, eu assim, produziu abundantemente. Só produziu é foreo. Aí quando tem o produziu muito, abundantemente. A terra dele produziu muita coisa. E a palavra eufraino, essa palavra, ela no português, a palavra fraino, tem a ver com, aqui é traduzido em algumas coisas, por diafragma. O diafragma é a respiração, o fôlego. Antigamente, em culturas antigas, em vez de falar assim do coração, a pessoa fala do diafragma. Quando fala assim, de todo o meu coração, todo o meu diafragma. Porque o diafragma é responsável pelo fôlego, pela respiração. E quando você respira, é a vida. Quando você perde o fôlego, você morre, no sentido de expirou. Então a ideia aí é de todo o seu ser. Quando fala forel, euforel, que tem a ver com isso, ele está querendo dizer, eu vou me alegrar com todo o meu ser, eu vou gozar a vida em tudo, eu vou fazer tudo. O meu campo produziu muito e agora eu vou curtir a vida em todos os aspectos. Alegre-se, divirta-se, regala-te, faça acontecer. Seja feliz. Ele falou, olha, o meu campo produziu isso,
E agora, todas essas palavras têm a mesma raiz, todas elas têm a mesma raiz, são palavras parecidas. Eu vou eufrainó, eu vou fazer isso aí para valer mesmo, eu vou com todo o meu ser, todo o fôlego de vida, eu vou divertir-me, eu vou regalar-me, eu vou fazer isso. Então ele usa essa expressão, só que existem 4 palavras para louco no Novo Testamento, e a que Jesus usa para ele é a pior, né? E está toda com a mesma raiz, forel, frainó e from, tem a ver com a vida, com o ser integral, com tudo aquilo. E agora vem Jesus e diz assim, usa a palavra assim, você está querendo fazer e acontecer e divertir-se, mas você é um afron. Afron, quer dizer, é como ter a palavra moral e amoral, é uma pessoa sem moral. Afron é assim, você não tem inteligência, você não tem mente, você não tem espírito, você não tem emoções, você é um louco. Você pensou que por a terra ter produzido muito, você ia curtir muito, mas como é que você vai curtir muito se você é um descabeçado, se você não tem inteligência, se você não tem mente, se você não tem espírito, se você não tem emoções, se você não tem alma para curtir? Deus fala, você é um afron, você é um louco, um insensato, ou na outra tradução, você é um estúpido idiota. É pesado o negócio. O jogo de palavras que Jesus está falando é exatamente isso. Ele está dizendo, você está vendo isso daí? Você pensou que ia ter vida, mas você nem tem vida. Você não tem vida. Você entrou numa ilusão. Você não tem vida. Você não tem mente. Você pensou que teria tudo isso, mas não tem. Percebam isso, irmãos. Quando você observa hoje homens ricos, milionários, que a televisão fala assim, é um grande líder, é um grande empresário, visionário, já casou 12 vezes, os filhos odeiam ele vive sozinho, é um grande visionário, é um grande empresário, é um grande empreendedor, é um grande isso. Jesus vem e fala, é um idiota. É um idiota. E a palavra mais leve que tem é essa, é um idiota. É um descerebrado. É um cara que não tem vida. Porque ele nem sabe o que é vida. Ele nem sabe o que é vida. Ele está seduzido, enganado pela riqueza. Né? Um exemplo assim mais exagerado que eu acho é de Herodes o Grande. Quando Jesus veio na terra, o maior líder do contexto em que Jesus vivia era Herodes. Não existia nos tempos de Jesus, e até hoje talvez, um construtor tão bem sucedido quanto Herodes. As construções de Herodes eram uns negócios extraordinários, os aquedutos, as casas, os palácios, os castelos de Herodes. A capacidade política de Herodes era um negócio impressionante. Ele era igual o PMDB assim, mudava imperador, saía imperador, mas ele estava no poder. Ele estava no poder. O Herodes era assim, um imperador vinha, ele estava do lado do cara, mudava, ele estava do lado do outro, era de um partido, ele estava sempre no poder, o Herodes, ele sempre mandava, o cara era de uma habilidade política, de uma articulação política digna de José Sarney. É tipo o José Sarney assim, ou o Renan Calheiros. Eles são todos alunos da escola de Herodes. Herodes era sensacional, como construtor, como governador, como administrador, ele reinou absoluto por 40 anos. Absoluto por 40 anos, Herodes o Grande reinou, o maior líder, visionário, arrecadador de impostos, mantenedor do império, construtor das maiores obras arquitetônicas. O cara construiu, fez um monte, transportou um monte, e lá em cima do monte construiu o seu castelo. Até hoje ainda tem resquícios das construções de Herodes. Construiu o templo de Jerusalém. Foi ele que fez no tempo de Jesus. O Macedo é assim com Herodes, é a mesma coisa. Gosta de construir obra faraônica. É igualzinho. Aí, agora você pergunta, quem amava Herodes? Quem era amigo de Herodes? O povo dizia, é melhor ser o porco de Herodes que ser a sua mulher, o seu filho. O que ele fez? Mandou matar a esposa que ele amava, porque ele desconfiou que ela estava planejando um golpe contra ele. Mandou matar
filho que ele amava, porque ele achou que estava planejando um golpe contra ele. Matou todo mundo. E ele sabia que quando ele morresse iam fazer festa. O que ele fez? Alguém vai ter que chorar quando eu morrer. Mandou prender os velhinhos de Jerusalém, os anciãos mais queridos do povo. Prendeu todos eles. E ele deixou uma lei estabelecida. Quando eu morrer, matem os velhinhos todos. Para o povo chorar. Para alguém chorar quando eu morrer. Você acredita nisso? Porque ele sabia que ninguém iria chorar. Ninguém. Aí quando ele morreu, os soldados não obedeceram a sua ordem e não matou os velhinhos. Então ninguém chorou quando ele morreu. Muito pelo contrário, o povo foi festejar. Agora você pergunta, um homem que teve todo o poder político e econômico, mas nunca soube o que é amor. Esse homem soube o que é vida? Esse homem teve vida? Viveu um inferno na terra, era paranoico, era obcecado, era doente, seduzido pela riqueza e pelo poder. Esse homem nunca conheceu o que é a verdadeira vida, o que é a vida cristã. É um exemplo, talvez, disso daqui. Não é? A ilusão da riqueza. E quinto, a solidão da riqueza. Que ilustre que eu estou falando. O cara da história dessa parábola, ele não fala de ninguém. Ele não fala de esposa, de filhos. Ele não fala de amigos, ele não fala de ninguém. A riqueza desse insensato destruiu a sua capacidade de manter quaisquer relacionamentos humanos duradouros. Ele não tem ninguém com quem abrir-se. E o que é pior, ele nem sabe que tem um problema. E aí o autor de um livro sobre as parábolas, que morou no Oriente Médio, na Palestina, mais de 20 anos, ele diz assim, que a coisa que o oriental do Oriente Médio, ali da Palestina, de Jerusalém, o que eles mais gostam de fazer é negócios, dialogar sobre os negócios. Então, na hora de vender uma coisa, eles conversam 1 a 2 horas. Quando um pai vai fazer um negócio, chama os filhos, conversa, dialoga. Ele disse, esse autor, ele disse que às vezes eles estavam numa conversa, que ele podia ter a solução da conversa em 2 minutos, mas eles pensavam assim, a conversa está tão boa, vamos ficar enrolando aqui. Eles querem dialogar, querem conversar, e a ideia aqui do homem é que ele vai discutir, conversar com ele mesmo. Ele quebra uma prática sagrada dos judeus, daquele povo que é conversar. E às vezes sentar lá, na Bíblia fala muito sobre os portões da cidade, nos portões da cidade, ele vai dialogar, vai fazer negócio, aqueles barracos, aqueles mercados do Oriente Médio, onde eles fazem aqueles negócios demorados, quanto que você acha que vale, quanto que você dá, aí faz aquela coisa e cria amizade com o negócio. Essa ideia de criar amizade através de negócios, da negociação, de estabelecer vínculo, o cara não, ele vai conversar com quem? Com ele mesmo. Ele não conversa com ninguém, ele não tem amigo, não tem filho, não tem esposa, tudo dele é meu, minha, meu celeiro, meu. Ele entrou na solidão da riqueza. Tudo é o ego dele, tudo é o ego dele. O que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que trabalhar para a gente não ser pesado a ninguém, para a gente suprir as necessidades nossas e dos nossos filhos, com os nossos bens, da nossa família, e para ajudar o necessitado. A gente deve ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro para não pesar para ninguém, para sustentar dignamente a sua vida e da sua família. E terceiro, para ajudar aquele que está precisando, repartir um pouco. Esse homem já tinha mais do que o suficiente, ganhou muito mais, ele não pensou em ninguém. Ele não pensou em ninguém. Ele não pensou em partilhar, em ajudar, em celebrar com outras pessoas, ele não pensou. Ele é como aquele marido que eu conheci, que o cara pegava o dinheiro e escondia da mulher, até da mulher, a mulher não sabia. A casa dele tem um monte de esconderijo, é para ela não descobrir. Né? Era cheio de esconderijo. Imagine um casamento desse. Essa coisa de esconder, de ficar só para si. E a fascinação da riqueza gera isso nas pessoas, essa desconfiança, esse medo,
esse isolamento. Quando o cara ganha na loteria, qual a primeira coisa que ele faz? Foge. Vai vir meus parentes tudo pedir dinheiro emprestado para mim. Ele foge, ele não quer saber de ninguém, ele está fora. Às vezes encontra um amigo lá, aquele faliu, passa longe dele, vai pedir dinheiro emprestado para mim, o cara foge. Né? Quando você chega em alguém assim, rapaz, estou precisando de uma coisa. Não venha pedir dinheiro emprestado, que eu não empresto. Né? Essa coisa isola as pessoas, a pessoa fica isolada, afastada, perde o contato, a comunhão, o relacionamento. E por último, rico para com Deus. Jesus conclui a parábola dizendo: a vida abundante pode ser encontrada em se entesourar para Deus e não para si mesmo. Ser rico para com Deus. Como é que você é rico para com Deus? É fazendo com seus recursos o que agrada a Deus. E aí no mesmo capítulo de Lucas, na frente, Jesus fala: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Faça tesouros nos céus, onde ninguém vai roubar, não vai acabar. Use os seus recursos da maneira que glorifica a Deus, servindo o próximo, servindo o irmão, servindo a obra de Deus. Use os seus recursos para o bem, use os seus recursos para aqueles que precisam. O homem rico já tinha mais do que o suficiente, ganhou muito mais e não pensou em ninguém. Podia repartir um pouco, podia ajudar o outro, podia ver os outros que estão passando necessidade, como na igreja de Jerusalém, em Atos 2, à medida que alguém tinha necessidade, o outro vendia a propriedade e socorria aquele lá. Quem tinha de mais, ajudava quem tinha de menos. E ali havia uma partilha comunitária, uma ajuda mútua. É o que Jesus está falando assim: seja rico para com Deus, não rico para essa terra aqui. Use os recursos que Deus está te dando para arrecadar tesouros no céu. Uma vez um pastor me falou assim, ele falou: olha, tem os bancos, tem lá o gerente de investimento. O cara chega lá cheio da grana e não sabe o que fazer. E tem lá um gerente que vai orientar ele qual investimento que dá mais retorno financeiro, que ele pode ganhar mais com o seu dinheiro. Esse pastor falou para mim: nós, pastores, a gente devia ser os corretores do reino de Deus. Ele falou: o que é isso? Você tem que ensinar o povo a investir o dinheiro dele no que pode trazer mais tesouro no céu. Você tinha que incentivar o povo a fazer isso, ensinar o povo a usar bem o recurso que ele deu aqui para acumular na glória celestial, para os seus juros lá no céu crescer. O que é a ideia? Investir onde Deus investe. Onde está o coração de Deus? Onde é que está o coração de Deus? O que é que Mateus 25, 31 a 46 diz? Toda vez que vocês alimentaram o faminto, foi a mim. Você deu de comer, deu de beber, foi a mim. Toda vez que você cobriu um que não tinha roupa, foi a mim. Eu estava ali, Jesus Cristo. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou preso e fomos te visitar, ou nu e te vestimos? Quando, Senhor? Toda vez que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Vinde, benditos do meu Pai, entrem para o reino que vos está preparado desde a fundação da terra. Amém? Onde é que você acumula? Quando você ama, quando você serve, quando você usa o recurso que Deus deu para você e ajuda. E faz o bem, e socorre, e contribui, e dá uma oferta para os cristãos perseguidos, e dá uma oferta para os missionários, e dá uma oferta para os haitianos, e dá uma oferta para a obra social, e dá uma oferta para o missionário, e dá uma oferta para o que está pregando o evangelho. Toda vez que a gente faz isso, é isso daqui, ó. É isso daqui. Então a gente tem que saber disso. Nós estamos investindo nos tesouros que não vão acabar nunca mais. Que a Dilma não acaba, o juro não acaba, a inflação não leva, o ladrão não leva, que permanece para sempre. Que usa os recursos que Deus nos deu para a glória de Deus. Então, irmãos, quando a gente ficar pedindo oferta aí para ajudar,
Não fica falando assim, mas essa igreja está pedindo mais, né? Está parecendo o Macedo. Não fica falando isso. Porque as nossas causas são as causas de Jesus. São as pessoas que Jesus ama. É o povo que Jesus ama. A igreja tem que usar os recursos. Nós temos muitos recursos, mas nós só pensamos no eu mesmo. Pense. Às vezes você vai dar uma oferta assim, a gente pensa, vou dar 10, 20, 50. Aí você vai comprar um negócio para você compra bem mais caro. Mas para ajudar alguém, a gente dá muito pouco. Pense nisso. Pense no amor. Pense nisso daí. Pense nessas coisas. Quanto tempo faz que a gente não ouve falar de gente que fez igual o Barnabé, que vendeu o terreno dele e trouxe para a igreja? Falou, usa aí, usa isso, usa para aquilo outro. E à medida que a igreja vai arrecadando, mais ela vai ajudando o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, mais. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que Deus quer de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos aí. Vamos pedir que o Senhor nos dê essa libertação do nosso ego, né? Do egoísmo. Peça para Deus. Senhor, nós te louvamos por esta noite fria, pela vida, pela dádiva da vida, Senhor, pela saúde. Como é maravilhoso estarmos saudáveis aqui, Senhor. Sem dores, bem, física, emocional e espiritualmente. Como é bom ter liberdade de culto, Senhor. Nos reunirmos livremente para te adorar. Como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra com os irmãos aqui. Nós te louvamos por este bem, por essa dádiva, por essa manifestação da Tua bondade, ó Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. E te louvamos também, Senhor, porque nós temos mais do que precisamos. Louvado seja o Teu nome. Nós temos mesa farta nos nossos lares. Nada nos falta, o Senhor tem nos suprido, ó Deus, a provisão, a comida, a bebida, o vestuário, temos mais roupas do que precisamos. Obrigado, Senhor, pela bondade e generosidade que o Senhor nos manifesta a nós aqui. Muito obrigado, ó Pai. Mas, Senhor, nessa noite, à luz dessa palavra, confessamos também o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, a nossa busca apenas do que é nosso, do que é meu. Ó Deus, aquilo nós só queremos fazer o que nos agrada. Queremos pedir perdão por isso, Senhor. Esse apego demasiado com as possessões nossas. Nos liberta disso, dessa escravidão do ego, Senhor. Nos liberta e nos dá esse coração que ama a Deus, ama a Jesus e ama o próximo, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a usar os recursos que o Senhor tem nos dado para repartir, para ajudar, para contribuir, para ofertar generosamente com aqueles que precisam. Graças te dou pela oferta de domingo para os cristãos perseguidos. Graças te dou, ó Deus, pelas igrejas que têm se levantado para ajudar aqueles haitianos ali em Cerqueira César. Graças te dou, ó Deus, pelaquela obra que estamos construindo para ajudar crianças carentes. Graças te dou, ó Deus, pelos missionários que nós temos sustentado, porque o Senhor tem feito isso, mas queremos pedir, ó Deus, usa-nos mais. Usa os nossos recursos, porque queremos ser ricos aos teus olhos, ricos para com Deus. Queremos investir naquilo que agrada o teu coração, que são pessoas perdidas, pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas nas trevas. Usa, Senhor, os nossos recursos para abençoar essas pessoas, para salvar almas, para tirar pessoas da cadeia, da prisão espiritual e levar para o reino de Deus. Usa os nossos recursos para sustentar missionários que pregam a palavra de Deus no meio dos índios, que pregam a palavra de Deus no meio dos
prisioneiros, nas cadeias, nos hospitais, no mundo muçulmano. Usa os nossos recursos para sustentar esses guerreiros que estão indo lá no campo, ó Pai, fazendo a tua obra. Usa os nossos recursos, ó Pai. Que a nossa igreja seja uma igreja missionária, compassiva e generosa. Eu oro, Senhor, pelos cristãos perseguidos mais uma vez, que nós estamos orando por eles, os pastores que têm dado a vida e têm feito tudo, ó Deus, para levar o teu nome, a tua palavra. Sustenta os teus servos, guarda-os, ó Deus, e que em nome de Jesus nada lhes falte. Sustenta aqueles obreiros, ó Deus, que passam necessidade, pastores, missionários, que às vezes sofrem com falta de recursos, ó Deus, falta de um templo, alguns faltam uma bicicleta para pregar o evangelho. Ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta recursos e que as igrejas possam ser generosas, ó Pai. Faz isso a começar em mim, a começar em nós, que o nosso tesouro esteja no céu. Que ali esteja o nosso tesouro, que glorifique o nome santo do Senhor Jesus. Nele oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém.